Muito bem, pessoal, vamos iniciar agora nossos estudos sobre semelhança de triângulos, que vai servir de base para a atividade que vocês vão resolver logo em breve. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, algumas aplicações e ao final desse vídeo a gente vai tentar resolver uma questão que é bem similar à que vocês devem desenvolver hoje, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, existem algumas características, que permitem que dois triângulos sejam considerados semelhantes, tá? Para iniciar o nosso estudo sobre semelhança de triângulos, vamos fazer uma análise em cima dessas duas imagens aqui, ok? Nós temos na figura 1 o estado do Paraná, e aqui um triângulo formado de 3 cidades, e na figura 2 temos o mesmo mapa, porém com escala um pouco ampliada, certo? Então perceba que quando eu faço uma ampliação dessa imagem, tá? Eu conservo alguns elementos, eu conservo a proporcionalidade, a proporção de alguns elementos. Perceba nessa imagem aqui, essa primeira imagem, aqui é um pouco menor, que a distância de Cascavel a Curitiba é de 3,5. Já na imagem maior, ela é de 5,6 centímetros, Isso aqui, distância dada em centímetros, que depois você converte em quilômetros de acordo com a escala, tá? Mas não vai ser esse o nosso objetivo da aula de hoje. A gente vai apenas verificar a questão da semelhança de triângulos, ok? Então, de Cascavel a Maringá, nessa primeira imagem, a distância aqui no papel é de 2 centímetros. Já nessa segunda imagem ampliada aqui, ela é de 3,2 centímetros. É a mesma coisa de Maringá a Curitiba, que é de 3 centímetros na primeira imagem. Na segunda, ela passa a ser de 4,8 centímetros, ok? Veja, será que dá para afirmar que esse triângulo aqui ele é semelhante a esse, quando a gente aumenta proporcionalmente o valor de suas medidas? Bom, para que a gente possa afirmar isso, a gente vai ter que trabalhar algumas propriedades que a gente chama de propriedades da semelhança de triângulos, ok? O que diz essas propriedades, Vamos lá. Primeira coisa, eu vou passar aqui para a nossa segunda figura, que é o seguinte. Dois triângulos, eles vão ser chamados de semelhantes entre si de acordo com duas condições, tá? A primeira condição é que os ângulos internos, ou seja, que estão dentro da figura, eles são respectivamente congruentes, ou seja, apresentam a mesma medida, a mesma abertura, tá? Então verifica aqui, tanto esse triângulo menor quanto o triângulo maior, eu tenho uma abertura de 85 graus no vértice A e 85 graus no vértice M, 60 graus no vértice B, 60 graus no vértice N, 35 no vértice C, 35 no vértice P. Se todos os ângulos forem iguais nos dois triângulos, a gente diz que esses triângulos são semelhantes, ok? Além disso, a gente pode tanto julgar pelo ângulo, pelo caso do ângulo, como a gente também pode julgar dois triângulos semelhantes se eles forem com lados correspondentes proporcionais, Ou seja, o segmento AB, quem é o correspondente dele nesse triângulo aqui um pouco maior, esse triângulo ampliado? AB tem lado proporcional MN, E aqui, AB mede 2, MN 3,2. BC mede 3,5, NP mede 5,6. AC mede 3, MN 4,8. Ok? Então, se esses lados aqui forem proporcionais entre si, esse triângulo também é chamado de semelhante. Então a gente pode ter semelhança tanto por conta dos ângulos, que são iguais na mesma posição, quanto aos lados, Ou seja, AB tem que ser proporcional a MN, de modo que AC seja proporcional a MP e BC seja proporcional a NP. E como é que a gente vai saber se esse lado é proporcional a esse ou não? Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, A gente vai estabelecer isso daqui, Você sempre vai dividir um segmento pelo outro. Perceba o que acontece se eu trabalhar com o segmento desses triângulos aqui, Tipo, se eu dividir AB por MN, ou seja,
2 dividido por 3,2. Olha só o que acontece. Se eu dividir 2 por 3,2, eu tenho 5 sobre 8, que é o mesmo que 0,625, ok? Então, ó, ao dividir AB por MN, ou seja, AB por MN, eu obtenho 0,625. Perceba que se eu fizer isso com os outros lados, por exemplo, BC e NP, se eu dividir BC, que é 3,5, por NP, que é 5,6, olha só o que vai acontecer, né? 3,5 dividido por 5,6 é igual a 0,625 também, né? Ó, por que a gente está multiplicando aqui? A gente sempre multiplica por 10, né? Ó, quando a gente tem números decimais, ó, 2 vezes 10 dá 20, 3,2 vezes 10 dá 32. Fica mais fácil de dividir, ok? Que é a mesma coisa, ó, você multiplica em cima e embaixo por 10. No final você divide a fração mais simples, ok? Então perceba que também dá 0,625. E se eu fizer AC pelo seu correspondente, que é MP, ou seja, 3 dividido por 4,8, 3 por 4,8, eu também obtenho 0,625. Ou seja, toda vez que eu divido os lados proporcionais, né, os lados correspondentes, na verdade, né, e eles forem proporcionais, você diz que eles são semelhantes. Tudo bem? E isso daqui, esse 0,625, é o que eu vou chamar de constante de proporcionalidade, né? Ou seja, é o valor que aparece, né? É o valor que eu multiplico para obter esse aumento, né? Por quê? Significa o seguinte, ó. Se eu multiplicar 2 por 0,625, eu vou obter 3,2. Mesma coisa se eu multiplicar 3,5 e 3 por 0,625, você vai obter esses valores. Então, quando a gente multiplica o mesmo valor por cada um dos três lados, a gente gera um triângulo, né, proporcional, um triângulo maior, que é proporcional. Então, resumindo o que a gente está trabalhando aqui. Dois triângulos semelhantes, eles são ditos semelhantes, né, a gente resumiu aqui nessa frase, dois triângulos são semelhantes quando tem ângulos internos, respectivamente congruentes, né, que foi aquele primeiro caso que a gente trabalhou, ou lados correspondentes proporcionais, ou seja, cada um daqueles lados, se você dividir um pelo outro e fizer isso com os três, obter a mesma constante aqui, que é 0,625 nesse caso, você pode afirmar que eles são proporcionais, ok? No próximo vídeo a gente vai fazer um exercício para fixar essa ideia.